Oi, lindinhas! Tudo bom, gente? Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui com o Felipe. Pra quem não conhece, Felipe é meu noivo. Fala oi, amor, com as meninas. Gente, eu e o Felipe, nós preparamos pra vocês essa semana vídeos sobre Gramado. Pra quem não me segue lá no Instagram, perdeu, né? Não tá entendendo nada. Nós viajamos pra Gramado no dia 7 de setembro. Inclusive, foi lá que eu fui pedida em noivado. Tem vídeo aqui no canal do noivado, tá? Vocês podem conferir. E, gente, vocês pediram muito lá no Instagram dicas. Paula, dá dicas sobre Gramado, como que vocês foram? Vocês foram por empresa, vocês foram pro vocês perguntaram tudo. Então a gente decidiu dividir, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então hoje nós vamos dar 10 dicas que você precisa saber antes de você viajar pra Gramado. São coisas nossas, gente, sobre a nossa experiência. Não é coisa que a gente viu em outro canal ou em outra coisa. A gente tirou da nossa experiência, da nossa ida lá. Então pode ser que tem gente que assiste esse vídeo e não concorde, ou que tem uma opinião diferente, mas a gente vai falar relacionado a nós, né, amor? A nossa experiência. Gente, então é isso. Vamos lá pra vocês saberem essas 10 dicas importantíssimas. Bom, gente, então vamos lá. Dica número 1. Nós vamos dar pra vocês a dica do transfer, né? Porque pra quem não sabe, quando você viaja pra Gramado, você vai de avião, né? Pra quem vai de avião, na verdade. Você desce em Porto Alegre. De Porto Alegre pra Gramado, você tem que pegar algum transporte pra chegar em Gramado. É o chamado transfer. E a gente vai dar uma dica pra vocês sobre ele. Existem várias maneiras de você pegar esse transfer do aeroporto até Gramado. Você tem transfer particular, você tem transfer público, no caso público-privado, que seria uma van, por exemplo, e você tem a opção de pegar o ônibus. O ônibus ele sai do aeroporto. No aeroporto tem uma loja chamada Vepo, que é a loja que vende as passagens desse ônibus para ir até Gramado. A passagem ela é bem em conta, bem tranquilo. A gente comprou na hora lá no balcão e foi R$57,60, alguma coisa assim. Você tem a opção de comprar ela antecipadamente pelo site, que pelo que eu pesquisei, diz que sai mais barato. Eu não tenho certeza que a gente comprou lá na hora no balcão, mas você tem essas opções. O que a gente achou mais viável, mais tranquilo, a melhor opção foi essa do ônibus mesmo, porque foi a mais barata, não demorou, a gente comprou na hora, o ônibus saiu em 20, 30 minutos. Foi. A gente chegou muito cedo. Nosso voo daqui de Brasília pra Porto Alegre foi cedinho. Então a gente chegou lá 9h50 por aí. E aí a gente comprou e o ônibus já ia sair tipo 10h15. O trajeto também não demora, não varia muito a duração. A gente levou 2 horas de ônibus pra chegar até lá. Então eu acho que a opção mais... A opção com maior custo-benefício seria o ônibus mesmo. E o transfer pra voltar, é recomendado que você saia do seu hotel com 4 horas de antecedência ao horário do seu voo. Isso porque o trajeto em si, como eu falei, leva 2 horas. Então você levaria 2 horas do seu hotel até o aeroporto. E as próprias companhias aéreas, elas recomendam que você esteja no aeroporto com 2 horas de antecedência. Por isso, você tem que sair com 4 horas de antecedência. O que acabou sendo um ponto negativo da nossa viagem, porque tanto o nosso voo de ida como de volta eram bem cedo. Então o nosso voo de volta era às 8 horas da manhã. Então no caso a gente teria que sair do hotel às 4 da manhã, que já é bem cedo, e que acabou sendo pior ainda, porque não tinha nesse horário. Ônibus. E a gente teve que sair... o ônibus não tinha nesse horário, o ônibus que sai mais cedo sai às 6 horas da manhã, que faria a gente perder o voo. E o transfer que a gente pagou também, que aquele público-privado que eu falei, a van, não tinha, né, tão cedo. Então a gente teve que sair tarde, porque ele buscou a gente lá no hotel às 2 horas da madrugada. E aí a gente teve que ficar esperando no aeroporto. Então... Foi. A gente ficou podre. Nesse caso, é bom você se programar o seu voo também, pra não ser tão cedo. É verdade, uma dica interessante. A volta, eu acho que a ida até que ok, né? Porque você que nem, ó, a gente saiu daqui muito cedo, mas a gente chegou lá umas 10 horas. Então 10 horas já é um horário ok pra você pegar ônibus. Mas na volta... Até porque a gente chegou meio-dia e tava próximo da hora do check-in, então a gente já podia ir pro hotel e foi... Foi ótimo. Fechou. E a nossa volta saiu por 190, né, indo nessa van, e a ida ficou por 115, 120, por aí. Então tem uma diferencinha, né? Mas
Ok. Segunda dica, gente, é sobre o transporte lá em Gramado, né? Porque a gente percebeu, e também conversando com as pessoas que trabalham lá, né, que o 99, o aplicativo 99, ele é mais utilizado lá do que o Uber. Tem o Uber e tem o 99, mas o 99 ele é assim, disparado, e sem falar que as corridas ficam mais baratas por ele. Então acabou que a gente usou muito mais o 99, acho que a gente usou o Uber. Que foi no primeiro dia, né? Então, assim, a dica é você ter o aplicativo 99, porque lá ele é o mais utilizado e as corridas também ficam um pouco mais em conta do que no aplicativo do Uber. Só tem uma questão da distância do hotel, porque como o nosso hotel era um pouco mais longe, não era sempre que a gente tinha disponível carros no aplicativo. Sim. Por exemplo, se ficasse muito tarde, lá para as 9 horas da noite, a gente já não encontrava mais. Então o aplicativo já não servia. Não encontrava do hotel, tá, gente? Se a gente estivesse no centro, tipo 10 horas da noite, a gente encontrava carro no centro que levava a gente pro hotel. Mas se a gente estivesse no hotel e quisesse ir pro centro, por exemplo, 9 horas da noite, que foi o que aconteceu com a gente um dia, não encontra, porque nosso hotel ele era bem afastado. Ele fica, pra quem tem alguma noção, pra quem pesquisou um pouco, ele fica depois do Snowland. É bem afastado do centro. 7 km. 7 km do centro, né? Assim, falando, quando a gente olhou, 7 km, ok, 7 km. Só que quando a gente chegou lá, a gente viu que era realmente uma distância, assim, boa. Dava R$13 a corrida. Tanto no 99 quanto no Uber, né? Tava dando isso. Assim, o que era pra ser um ponto negativo acabou que não foi, porque o nosso hotel era muito top. Pra quem tem curiosidade de saber, a gente ficou no Inda. E eu ficaria lá de novo, mesmo com a distância, você. Terceira dica, gente, é sobre o Bus Tour. Eu fechei um pacote que já tinha incluído... Eu fechei um pacote em que já estavam inclusas 2 diárias do Bus Tour. E a gente obviamente utilizou essas diárias, mas o que a gente percebeu foi que não tinha necessidade de existirem 2 diárias. Uma diária a gente até considerou ok, a gente achou importante pela experiência e porque é interessante que durante a viagem no Bus Tour, eles têm um áudiozinho que vai passando e conforme você vai passando nas paradas, eles contam uma historinha, conta sobre aquela localidade, conta sobre aquela parada em específico, contam algumas histórias sobre a própria cidade como um todo. Clientes Bus Tour tem desconto também em alguns lugares, alguns pontos turísticos, né, pra você ir. Desconto em ingresso, desconto em alguns produtos, como alguma refeição, algo do tipo. Sim. E você pode descer em quantas paradas você quiser. Ele é como se fosse um ônibus público, né, de linha, que ele tem os horários certinho das paradas, todas as paradas são sinalizadas, todas as paradas têm um QR Code que você lê. E eles são muito pontuais. Muito pontuais. E lá nas paradas já tem os horários que passam, você bate o QR Code no aplicativo, eles têm um aplicativo do Bus Tour, você pode olhar os próximos horários daquela parada. Então, assim, é muito bem organizado, bem tranquilo e tem essa questão que você pode descer em quantas paradas você quiser. Nós fizemos um dia, o dia que a gente utilizou de verdade o Bus Tour, a gente utilizou pra visitar os museus, né? Os museus de cera, museu de carro, museu de moto. E a gente usou o Bus Tour, então a gente ia parando. Foi ótimo. Descia, conhecia o museu, saía, pegava o Bus Tour e ia para a próxima parada. Então, essa é uma vantagem. E seria esse o dia para você utilizar o Bus Tour. Um dia que você quisesse visitar vários pontos, porque esses museus também são relativamente próximos. Sim. Um do outro. Então, você ir parando nesses pontos, né? Você ser livre e já ter um transporte para você utilizar é muito bom. Então valeria a pena nesse caso. O que a gente achou que não valeria a pena seria mais de um dia. Porque no segundo dia você já conhece as histórias do Bus Tour, você já ouviu o áudio e ele acaba saindo um valor um pouco mais caro. Porque na verdade é caro a diária é R$70 por pessoa para você utilizar. É bem divertido, acho que vale a pena para um dia. Dica número 4, gente. Peixe urbano. Eu não sei se você utiliza o peixe urbano na sua cidade, se você sabe o que é, mas o peixe urbano, basicamente, ele é um aplicativo que você consegue descontos em restaurantes, teatro, cinema e etc. Você paga um valor, é um combo, né? Um valor abaixo do que você pagaria no restaurante, no caso. E o peixe urbano, ele também tem lá em Gramado. E é uma dica, porque ele tem pra vários restaurantes. Quando a gente foi no Fundi, a gente usou o peixe urbano. Nós fomos no... O Fundi que a gente foi o Chateau de la Fundi. E a gente comprou pelo peixe urbano. E a gente pagou 109. 109. Pra 2 pessoas. E fundir é uma coisa que lá em Gramado é caro. E assim, você pensa, nossa, 109. Ou não. Tem fundir lá de R$35 por pessoa. Mas, gente, foi muito, muito bom. O restaurante era lindo e valeu super a pena. E tem passeios também. Por exemplo, o Snowland, ele tem ingresso no peixe urbano. Fala outro que a gente comprou. Snowland não comprei, porque eu vou lá mesmo.
Ó, mais uma dica, mas a gente comprou, né? No peixe urbano, acabou que foi, né? O negócio é que tem algumas atividades que não compensa comprar pelo peixe urbano por causa, vamos supor assim, do risco, entre aspas. Porque a gente sabe que por mais que seja um aplicativo bom, por mais que funcione, tem aqueles dias que não vai dar certo. Tem aqueles dias que você vai chegar lá, vai passar seu código e o código não vai ler, e aí você vai ter aquele constrangimento. Então, algumas atividades como o Snowland, e que no peixe urbano estavam o mesmo preço do site, eu optei por comprar no site, porque ali já é certo, já é certeza. Eu comprei... Não é certo porque pode dar problema também. Mas é mais seguro do que no peixe urbano. Então, até porque não tem por que você usar o peixe urbano se o valor tá o mesmo. Então, você compra logo no site que Sim. pelo menos você pode responsabilizar o local. Uma dica também pra quem vai utilizar o peixe urbano é você olhar nas regras do restaurante ou do lugar que você for, o dia que você pode utilizar aquele cupom. Porque tem cupom no peixe urbano que é de segunda a quinta, tem cupom que é pro final de semana. Às vezes você compra, chega lá no sábado e seu cupom não era pra utilizar naquele dia. Então, se atenta a isso. Mas é algo que vale a pena você usar e inclusive nós usamos. E valeu super a pena. Quinta dica e muito importante, gente. Olha a previsão do tempo antes de tu viajar pra Gramado. Por quê? Antes da gente viajar, eu já tinha feito uma programação, colocando ali nos dias o que a gente faria em cada dia, né? Um planejamento prévio. Eu tinha colocado aleatoriamente pelos dias as atividades que a gente faria. Acontece que, depois de eu olhar a previsão do tempo, eu vi que nos dias que a gente chegasse, nos 2 primeiros dias, ia fazer bastante sol e ia fazer bastante calor. No restante da semana, a previsão era de chuva. Então o que acontece? Eu tinha passeios em locais abertos que chocavam com a previsão de chuva, que eu trouxe para os dias em que faria sol e deu super certo, porque realmente fez sol nos dias que estava previsto e choveu nos dias que estava previsto. Então, se eu tivesse mantido os passeios abertos nos dias de chuva, ia ter dado errado. Porque o parque, por exemplo, que a gente foi num dia de sol, o parque fecha por causa da segurança, né, nos brinquedos. Então, quando está chovendo, não pode brincar nos brinquedos. Gosta de frase que eu tenho. Então é importante você olhar e você se programar também de acordo com a previsão do tempo. Você tentar organizar aí mais ou menos. Se você for num período que não vai chover dia nenhum, bom. Se você for num dia que vai chover, é interessante você organizar os passeios fechados para os dias de chuva. Dica número 6. Consulte os festivais na época que você vai pra Gramado. Nós fomos agora em setembro e nós pegamos o festival gastronômico e cultural que tava tendo lá em Gramado. E como é que a gente descobriu isso? Pesquisando. A gente viu que o festival começava no início de setembro e ia até o dia 22 e a gente pegou... Todos os dias que nós estávamos lá, o festival estava acontecendo. E é muito legal porque, por exemplo, nesse festival gastronômico, a gente pôde conhecer restaurantes diferentes que se não tivesse festival, a gente não teria ido. E como os pratos custavam R$30 salgado e R$20 doce, gente, era um preço muito ok. A gente almoçou e jantou, né, no festival, por um preço, assim, muito bom. E era um ambiente super agradável, eles organizaram tudo, que foi muito divertido. E Gramado, gente, é uma cidade que, como recebe muito turistas, e assim, o ano inteiro, eu acredito que eles façam programações para as épocas do ano. Então, assim, teve esse festival em setembro, acabou o festival, agora vai ter o Natal Luz. Aí, acabando o Natal Luz, sei lá, em janeiro, fevereiro, deve ter outra programação. Então é interessante que você pesquise, né, porque que você vai, se tá rolando alguma coisa diferente lá, pra você poder aproveitar e curtir da melhor forma. Dica número 7, gente, sobre os concierges. O que é concierge, amor? Explica para os meus seguidores. Em Gramado, existem esses concierges, que são pontos específicos de informação e de atenção ao turista. Então, nesses concierges, você pode, por exemplo, tirar um mapa da cidade para você localizar os pontos turísticos, algumas sugestões de rota, você pode carregar o seu celular, você pode acessar a internet, você pode alugar guarda-chuva. Então, são esses pontos espalhados pela cidade em que você tem essa atenção mesmo. São 4 concierges em Gramado, se eu não me engano. Então, é interessante você saber onde eles estão localizados para caso você precise. Se começar a chover e você precisar de um guarda-chuva, por exemplo, você não quer comprar um guarda-chuva porque você não usa muito guarda-chuva, sei lá, você pode alugar um guarda-chuva lá, rapidinho. Se você está ficando sem bateria, você pode ir lá, pode carregar seu celular. Se você acabou o seu pacote de dados, você pode ir lá usar a internet do concierge. Então é importante você saber, caso você precise. E é legal você dar uma passadinha lá, porque eles são muito gentis. É verdade, gente, são muitos. Se você, quero saber onde fica tal ponto, tô perdido, quero chegar em algum lugar, eles sabem tudo, te explicam, te ajudam. Eles são muito gentis mesmo. Dica número 8, gente, que é uma dica que nós utilizamos
que a melhor época pra você ir pra Gramado, gente, é fora de temporada. Porque o que acontece? Nós fomos em setembro, era fora de temporada, não estava tendo nenhum evento grande, como por exemplo o Natal Luz, né, que é um evento que leva muitas pessoas a Gramado e que é muito lindo e tal. Gente, a cidade estava cheia. A gente chegou lá no sábado, a Felipe ainda comentou comigo, meu Deus, isso porque tá fora de temporada. A gente olhava assim na praça, na igreja lá no centro, gente, era tanta gente que você não conseguia tirar uma foto sem aparecer pessoas atrás ou do lado. E assim, isso foi, durante a semana o fluxo era menor? Era, mas ainda assim, gente, nos pontos turísticos que a gente visitou, nos passeios que a gente foi, era gente a rodo, não era amor, que a gente ia naquelas provas de vinho, de queijo, naquelas lojas, gente, tudo muito cheio. Aí você ficava pensando, gente, isso aqui então temporada. Inclusive, gente, lá no Snowland, eles têm o Fast Pass, pra quem não sabe, é uma pulseirinha que você pega uma outra fila nos brinquedos, que você consegue chegar mais rápido. Você paga por essa pulseira, e isso também acontece lá no Beto Carreiro. A gente ficou pensando, tipo assim, caraca, o parque, ele é grande, mas aparentemente não tanto, já estava cheio. E se eles têm essa possibilidade do Fast Pass, é porque aquele parque em alta temporada, a gente deve ser um inferno. Deve nem fazer frio lá dentro, de tanta gente. Então, isso fez a gente refletir que realmente ir pra Gramado fora de temporada é uma boa escolha e uma ótima opção. Sem falar no preço das coisas, né? Que você encontra as coisas um pouco mais barato, um pouco mais em conta do que em alta temporada. Outra coisa também que a gente percebeu, nós chegamos lá no sábado. Nós vimos, gente, um fluxo de pessoas muito grande lá no festival mesmo. No dia que a gente chegou, a gente almoçou no festival gastronômico. Tava lotado. Aí o Felipe também, foi nessa hora que o Felipe falou, gente, isso porque nem é alta temporada, né? Aí eu comentei com ele, eu falei, bom, eu acho que é final de semana, os próprios moradores de Gramado podem ter vindo aproveitar o festival, acho que por isso que tá tão cheio. E realmente, de fato, a gente percebeu, né, como eu falei pra vocês, que durante a semana o fluxo de pessoas era menor. Mas, gente, final de semana, as pessoas ali das redondezas que moram perto, a gente brincou que Gramado era Caldas Novas do Goiás, porque pra gente, Caldas Novas é um lugar que a gente vai final de semana, fica sexta, sábado e domingo. E a gente percebeu que lá em Gramado isso rola também. As pessoas vão pra passar o final de semana, né? Quem mora mais perto. Diz que final de semana lá, lota. Dica número 9, gente, é sobre aluguel de carro, que era uma coisa que a gente tinha muita dúvida antes de ir pra Gramado. A questão do aluguel de carro, ela vai ter dois lados. Você pode estar indo pra Gramado com o objetivo de fazer uma viagem mais econômica. Você pode estar indo pra Gramado com o objetivo de fazer uma viagem mais confortável, mas sem se preocupar com quanto você vai gastar. O aluguel do carro, ele se encaixa mais nessa segunda opção. O que significa que se você quer ter uma viagem mais confortável, não se importa tanto com quanto você vai gastar, vale a pena você alugar o carro. Por quê? Grande parte dos passeios que você faz em Gramado, eles são basicamente a agência que disponibiliza uma van para te buscar e para te levar nos pontos. E isso você pode fazer com o aluguel do seu carro. Você pode alugar um carro com o valor que você utilizaria para pagar esse passeio, né, essa van, e você pode visitar os pontos que você quiser. Aí entram os prós e os contras. Prós de você alugar um carro: você vai poder fazer o seu próprio roteiro, você vai poder parar nos lugares que você quiser e você vai poder ficar quanto tempo você quiser nesses lugares. Quando a gente vai no passeio com essa van, a gente tem um tempo determinado que gira ali em torno de 1 hora para cada parada. Outro pró é que você elimina algumas paradas desnecessárias ou que não te interessam. Que você não gostaria de ter vontade de conhecer, não tentar de... Houve algumas paradas que a gente fez que a gente simplesmente ficou lá esperando a galera fazer o que tinha que fazer lá pra voltar pra van pra gente seguir pro próximo parada. Porque ali não interessava pra gente. Geralmente as paradas de compra, né? A gente não queria comprar nada ali naquele lugar e a gente simplesmente esperou as pessoas terminarem pra gente seguir pro próximo ponto. O contra de você alugar um carro é que você não vai ter o guia te explicando, né, sobre os pontos que a gente para, te explicando a história da cidade. Que é muito interessante. Que é interessante. Então, mais uma vez, entra aquela questão da experiência. Se você quiser fechar um passeio pela experiência, eu acho importante, eu acho interessante, porque eu gosto de conhecer a história, eu gosto de ouvir, eu gosto de ter alguém me explicando sobre o lugar que eu tô conhecendo. E agora, gente, a última dica e não menos importante. Tire um dia da sua viagem pra você curtir o centro da cidade. Porque o que acontece? Gramado, gente, é uma cidade que você... acho que tu pode passar um mês lá, que tu não vai fazer tudo que tem pra fazer naquela cidade. Porque tem muito passeio, tem muito ponto turístico. E lá, gente, como é uma cidade muito temática, digamos assim, tem muitos lugares temáticos, restaurantes temáticos, que eu acho que seria muito interessante ir. A gente conseguiu ir em uma pizzaria, mas, gente, lá tem muitos lugares, a gente ficou muito
muita vontade de conhecer. E aí, o que que aconteceu com a gente? Nós queríamos aproveitar bastante, né? Porque quando você fala que vai viajar pra Gramado, gente, aparece tanta gente dando tanta dica. Ah, você não pode deixar de ir em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Quando a gente foi ver os lugares que o povo falou que não dava pra gente deixar de ir, já tava ultrapassando os dias que a gente ia ficar lá. Então a gente teve que optar e tentou encaixar o máximo de passeio possível. O que aconteceu? A gente deixou um dia livre pra poder curtir mais o centro, que o Felipe usou a cabeça, porque se fosse eu, já tinha encaixado as coisas lá pra poder aproveitar ao máximo. O que foi ótimo, gente, porque o centro de Gramado, ele tem coisas pra você explorar também. E tem lugares gratuitos pra você ir lá, como a igreja. Gente, que é coisa... Sério, a Avenida Borges de Medeiros, eu acho que é a principal... É, a avenida principal, que é onde fica essa igreja, que era onde estava tendo um festival de gastronômico, que fica perto do cinema, que fica de frente, a igreja fica praticamente de frente à Rua Coberta, que é outro ponto turístico lá de Gramado. Então é interessante você tirar um dia pra você poder curtir ali o centro, pra você ir a algum restaurante. Nesse dia a gente conheceu uma cafeteria, a gente conheceu o Royal Trudel. Nós fomos na casa da Velha Bruxa, então esse foi o dia que a gente escolheu pra ir nos restaurantes daquela proximidade, que são restaurantes que são lugares que eu acho que você tem que ir. Mas é isso, gente, separe um dia. Se você for, nós ficamos 7 dias. Desses 7 dias nós tiramos um dia pra gente poder curtir o centro. E a gente achou a experiência muito válida. E a gente deixa a dica pra você também, tirar um dos seus dias, que seja 7, 5 dias, 3 dias, pra você poder curtir o centro da cidade, curtir o que ele tem pra oferecer ali pra vocês. Gente, então esse foi o nosso vídeo de dicas, né? Dicas que você precisa saber antes de ir pra Gramado. A gente vai finalizar esse vídeo agora, nós vamos gravar outro vídeo falando sobre os nossos gastos lá. Então se você vai assistindo esse vídeo, você tá indo pra Gramado, dá uma conferida aí no canal pra ver se o nosso outro vídeo já saiu. Gente, então por esse vídeo é só. Nós vamos gravar outros vídeos, como eu falei pra vocês. Se inscreva no canal, então, já pra você não perder os próximos vídeos sobre custos, lugares, pontos turísticos, que nós vamos também falar sobre a nossa experiência. E, gente, assista também um vídeo aqui no canal que a gente gravou, muito legal, mostrando vários lugares que a gente visitou lá. É um vídeo dinâmico, não é um vídeo falando. Eu já estou falando demais, estendendo essa conclusão que você ensinou como fazer. Eu não aprendi nada, como você pode ver. Mas é isso, meus amores. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. E tchau!